Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de computação. Primeiramente, vamos fazer uma introdução a números binários. Aqui temos uma contextualização. O sistema binário é base fundamental da computação digital e todos os dispositivos eletrônicos, desde computadores até celulares, processam as informações utilizando apenas dois estados: ligado, sendo representado por 1, e desligado, sendo representado por 0. Essa representação simplificada facilita o armazenamento e processamento de dados em circuitos eletrônicos. E o sistema decimal, que é aquele que utilizamos no dia a dia, é baseado em 10 dígitos, 0 a 9, enquanto binário, apenas 2, 0 e 1. Apesar disso, qualquer número pode ser representado em binário, assim como decimal. Eu recomendo que vocês pausem nessa tela para ver as características das duas bases matemáticas, assim também como o exemplo de decomposição de alguns valores em decimal e binário. O sistema decimal funciona com potência 10, como o exemplo aqui embaixo, e o binário potência 2, como esse exemplo aqui embaixo, ok? E vamos pular um pouquinho para a lógica booleana. A lógica booleana é um sistema matemático criado por George Boole no século XIX, e ela trabalha com valores binários, verdadeiro ou falso, representados como 0 e 1. E é base da computação digital moderna. A lógica booleana tem três operadores principais, que são AND, OR ou NOT. O primeiro operador, o operador E, é resultado verdadeiro somente se ambas entradas forem verdadeiras. Por exemplo, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso é falso. O operador OU, o resultado é verdadeiro somente se uma das entradas for verdadeira. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou falso é falso. E o operador não basicamente inverte o valor da entrada. Se não é verdadeiro, é falso. Se não é falso, é verdadeiro. E a aplicação prática, como é que fica? Na lógica booleana, é amplamente utilizada em computação, eletrônica digital e buscas na internet. Na computação, a programação de computadores é aplicada lógica booleana, criação de algoritmos e manipulação de dados. Já na eletrônica, a construção de circuitos lógicos de computadores e também de outros dispositivos eletrônicos. Buscas na internet. Os operadores booleanos ajudam a refinar pesquisas em mecanismos como o Google. Para quem está antenado nos GPTs, nas IAs generativas, esse tipo de operador também ajuda bastante a refinar o tipo de pesquisa desejada. E a tabela verdade. Para quem está no ensino médio, provavelmente já viu ou ouviu falar sobre esse tema. Se não, eu busquei sintetizar o máximo desse conteúdo, que é um pouco mais complexo, para que seja de maior entendimento de quem está sendo introduzido a todos esses conteúdos. A estrutura da tabela verdade. A tabela verdade possui algumas colunas representando variáveis de entrada, operação lógica aplicada e resultados das operações com base nas combinações de entrada. Ok? Novamente, eu recomendo que vocês pausem nessa tela e vejam esse gráficozinho com símbolos, os operadores, conectivos e o valor lógico. Ok? Vamos pular aqui para sistemas de numeração. Nós vimos até o momento a base decimal e base binária. Os sistemas de numeração são formas de representar números de diferentes bases. Cada
sistema utilizando um conjunto de símbolos e uma base específica. Os principais sistemas utilizados na computação e também os mais comuns são decimal, binário, octal e hexadecimal. Primeiramente, o sistema decimal, que é esse que utilizamos mais no dia a dia. Ele usa dígitos de 0 a 9 e sua base é 10. Por exemplo, vamos decompor esse valor 255. 200 mais 5 mais 50 dá 255. Assim como se eu fizer 50 mais 5 mais 200, 255. Ok? Temos também o sistema binário, é o sistema essencial na computação de computadores, que trabalha valores 0 e 1. A base octal é um sistema também muito utilizado em algumas aplicações computacionais. Ele vai de 0 a 7. E vamos pular para um dos mais importantes, que é o sistema hexadecimal, que é muito utilizado na computação para representar grandes valores de uma forma mais compacta. Ele utiliza números de 0 a 9 e também letras de A a F, sendo A 10 e F 15, ok? Conversão entre sistemas. Para converter sistemas, podemos utilizar divisão sucessiva, tabela de equivalência, multiplicação de potências. Aqui eu recomendo que vocês, novamente, pausem um pouquinho para ver o que está em cada elemento. E com isso, vamos pular o assunto para lógica binária aplicada à CPU. A unidade central de processamento, também conhecida como CPU, é o cérebro do computador. Ela executa instruções, manipula dados utilizando circuitos eletrônicos baseados em lógica booleana. Aqui temos alguns conceitos. Bits e bytes. Muito provavelmente você já ouviu falar nisso. O menor dado processado por um computador é o bit. E o conjunto de 8 bits é um byte. Tudo que o computador faz, cálculos gráficos, textos, é convertido em combinações de bits. E os registradores são pequenas áreas dentro da CPU que armazenam valores temporários binários, enquanto as operações são executadas. E temos a unidade lógica aritmética, responsável por realizar operações matemáticas e lógicas usando portas AND, OR, NOT e também outras. E como a CPU processa as informações? Entrada de dados, o usuário digita ou fornece um comando, conversão para binário, o sistema operacional transforma os dados em números binários, processamento, a CPU interpreta os dados binários e manipula usando lógica booleana e circuitos eletrônicos, armazenamento, os resultados podem ser armazenados na RAM ou no disco, e saída de dados. A informação é convertida em binário para um formato compreensível, como texto, imagem e som. E por que isso acontece? É muito difícil você entender uma sequência de números 100010, mas é muito mais fácil você entender uma imagem, não é mesmo? E aqui vamos introduzir também a arquitetura de computadores. O que é arquitetura de computadores? A arquitetura de computadores se trata de um modelo conceitual e estrutura operacional de sistema de computação. Ela descreve como os componentes de um computador interagem para executar certas tarefas.
Uma analogia, é como se fosse um projeto de uma casa, que define o número de quartos, banheiros e como as pessoas lá circulam, mas não define necessariamente detalhes como, por exemplo, um parafuso, um encanamento, um projeto elétrico. Aqui temos uma tabelinha comparando arquitetura e organização de computadores. Peço que pausem para dar uma olhadinha. E temos o famoso modelo de von Neumann, os principais componentes. A CPU, a unidade lógica aritmética, que realiza cálculos, unidade de controle, coordena as operações, memória principal, que armazena dados e instruções, memória RAM, que é uma memória volátil, e a memória ROM, que é uma memória não volátil. Dispositivos de entrada e saída, teclado e mouse, por exemplo. Saída, monitor e impressora. E barramentos que conectam todos os componentes. E agora temos os ciclos de instrução. Temos a busca, que é a CPU busca instrução na memória, decodificação. A UC interpreta a instrução, execução. A ULA executa a instrução e o armazenamento. Resultados podem ser salvos na memória. Tipos de arquitetura. Temos as arquiteturas CISC e RISC. Na CISC, muitas instruções complexas, por exemplo, arquiteturas Intel x86, como é muito comum na maior parte dos desktops e laptops, e RISC, que são instruções simples e rápidas, por exemplo, a arquitetura ARM, presente nos processadores móveis e nos computadores mais atualizados da Apple. E aqui temos a introdução a hardware, uma das partes mais legais, não é mesmo? Hardware é a parte física do computador, ou seja, todos os componentes eletrônicos e mecânicos que você pode trocar. Tipos de hardware. Hardware de processamento. Temos a CPU, processador, que é o cérebro do computador, que executa as instruções. Temos a GPU, que processa imagens e vídeos. Para quem quer um computador para joguinho muito legal, tenha atenção nessa parte da GPU. E temos também o chipset, que gerencia a comunicação de componentes. Hardware de armazenamento. Temos o hard disk, o HD, que armazena dados de forma permanente. O SSD é um armazenamento que é muito mais rápido do que o HD. Apesar do HD ter um custo por giga melhor do que o SSD, ele é bem mais lento. Temos também a memória RAM, que é uma memória de armazenamento temporário. E também temos o exemplo de alguns dispositivos de entrada: teclado, mouse, scanner, webcam. Saída, monitor, impressora, caixa de som. De entrada e saída, porque alguns fazem os dois ao mesmo tempo. Telas sensíveis ao toque, pendrives, placa de rede. E aqui temos uma tabelinha fazendo a diferença de hardware e software. Recomendo que pausem um pouquinho aqui para ver esses elementos. E agora vamos para sistemas operacionais. O sistema operacional é um software fundamental que atua como intermediário entre hardware e programas de um computador. Principais funções de um sistema operacional: gerenciar processos, gerenciamento de memória, arquivos, dispositivos e interface de usuário. Alguns têm uma interface gráfica GUI, outros CLI, que somente é utilizado linhas de comando. Tipos de sistemas operacionais. Aqui temos uma lista bem completa
de vários tipos de sistemas que eu recomendo que vocês pausem nessa parte. Temos Linux, MS-DOS, Unix, enfim, muitas coisas. E temos algumas famílias de sistemas operacionais. Base Unix são sistemas operacionais mais antigos, criados na década de 70, que tem como característica ser multiusuário, multitarefa, estável e seguro, interface por linha de comando, como eu falei, não tem uma interface gráfica, e a estrutura modular e em árvore. Alguns exemplos são o Unix comercial, da IBM, Solaris, da Ocala. Temos também o sistema BSD. Temos FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. E também um exemplo muito famoso de base Unix é o macOS, que são os computadores da Apple. Base Linux, que foi inspirada no Unix, porém livre e de código aberto. Pode ser gratuito e geralmente é muito personalizável. Porque pode. Tem alguns sistemas Linux que são pagos, que tem código fechado. Porém, a maior parte dos sistemas são gratuitos e amplamente personalizáveis. Tem forte presença em servidores e sistemas embarcados. Você também pode ter no ambiente doméstico, por exemplo, um Ubuntu e outras distros bem conhecidas. E temos também interface gráfica e CLI. Alguns têm os dois, outros somente CLI. Assim como acontece também no sistema da base Unix. Ok? Aqui temos alguns exemplos. Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Kali Linux. E um dos mais conhecidos do mercado, que é o Windows, que é o sistema da Microsoft, que é dominante em desktops. Tem uma interface gráfica amigável, grande compatibilidade com softwares comerciais, tem menor controle do sistema em relação a Linux, ele é menos customizável e é voltado para usuários finais, mas também para empresas. Temos algumas versões aqui para citar. O sistema Windows XP, que já é legado, ele deixou de receber atualizações. Temos o Windows 7, 8, 10 e 11, que é o sistema atual. Também temos o Windows Server, que é utilizado amplamente em empresas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, postem nos comentários. Eu busquei ser o mais sucinto possível, simplificando ao máximo todos esses temas. Se buscam algum tipo de aprofundamento em relação aos temas aqui mencionados, recomendo que busquem pela internet. Ok? E é isso, e tchau!